e que nós possamos aqui, através desse tema, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo, que possamos fazer uma reflexão na nossa caminhada. Vermos quais são os nossos propósitos na caminhada, se um cargo que eu possuo, as minhas propriedades, as minhas posses, se tudo aquilo realmente eu vou levar ou eu vou saber lidar com aquilo enquanto encarnado, para que depois que eu possa me despojar da matéria, eu possa estar espiritualmente livre. E Jesus veio trazer isso para a gente, do verdadeiro reino que nós estamos preparando. Esse reino imperecível, esse reino da bagagem que a traça não destrói, o ladrão não rouba. E ele traz essa possibilidade de nós entendermos porque o momentâneo cargo que eu venho ocupar, uma condição de superioridade na Terra, não significa que eu seja superior àquele irmão, que me dê a condição de eu simplesmente decidir pela vida, pelo destino, pela liberdade. Nesse capítulo, aborda a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista que isso para nós, como nós encaramos essa vida futura. E no Evangelho, ele cita o trecho do diálogo entre Pilatos e Jesus, que diz assim: tornando, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamando a Jesus, disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, é certo que meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora, meu reino é daqui. E continuou Pilatos: Logo tu és rei? E Jesus disse: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim esse mundo senão para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 33, 36 e 37, essa passagem. Então nós vemos ali duas autoridades distintas. Pilatos, dotado do poder, da forma de persuadir pela força, e Jesus com o seu reino, o reino celestial, dando ali pelo exemplo e pondo em prática o amor e a caridade para com todos. E diante dessa situação, Pilatos queria que Jesus dissesse que ele tem um reino, para que o condenasse, como a todo momento Jesus era testado, diante da moeda, diante daquela mulher, do apedrejamento. Mas Jesus diz que o reino dele era muito maior do que isso. E é um reino que a compreensão daqueles homens da época ainda não tinha. E ele veio trazer isso de uma forma porque não fazia questão da condição material de superioridade, sim, mas desse reino espiritual, essa superioridade que ele leva. Quando ele fala da vida futura, é a meta que se destina à humanidade. Todos nós estamos aqui preparando nossa vida futura. Esse banquete de almas e espíritos, estamos preparando a nossa melhor condição para quando não alcançarmos a condição da vida do desencarne, vamos dizer assim, mas não é? Leon Denis diz do nosso momento solene, para que possamos nos entender que tudo que nós passamos aqui na Terra e que tivemos, vamos ficar na Terra. A importante é aquela bagagem que nós estamos levando e que nesse momento como esses, em casas como essa, estamos engrandecendo essa bagagem. E isso deve ser o objeto principal das preocupações do homem na Terra, no sentido amplo, a nossa preocupação com a vida futura, porque a vida futura vem colocar bem claro para nós que os nossos atos têm consequências e ainda respondemos por um passado, então vimos aqui para nos ajustarmos, nos melhorarmos nessa caminhada, para que quando voltarmos em outra condição, esteja numa situação melhor. A vida futura ela consiste, na realidade, na luta constante para diminuir a nossa influência material na nossa existência. Quando nós pensamos isso, encaramos a vida futura, nós vemos que nós temos uma vida que é muito mais importante que essa, porque a do corpo vai passar, mas a vida espiritual, o espírito que pré-existe, pós-existe ao túmulo, e que quando estamos encarnados, estamos tendo a nossa possibilidade de trabalharmos, e trabalharmos junto a Jesus, como fazemos hoje, porque já estivemos do outro lado com certeza, mas a misericórdia de Deus nos dá todas as chances de virmos nos melhorando e termos a condição de nos aprimorarmos no auxílio ao próximo. Sem a vida futura, esses ensinamentos de Jesus não teriam sentido. Já pensou quando ele falava: se me amais, guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador? Para que eu vou querer? Se eu vou chegar no meu momento, vou desencarnar, vai tudo para o túmulo. Mas aí é que entra a bondade, porque nós não estamos aqui a passeio. Estamos aqui para evoluir. E essa bondade é tão grande que nos dá outra chance, e outra chance, e outra chance de voltarmos e nos melhorarmos, nos acertarmos com aquele irmão, conforme diz
lá no Evangelho, né? Conserta-te sem demora com o seu adversário quando está a caminho. Para que eu vou me consertar com ele? Se nós entendêssemos dessa forma, não compreenderíamos a finalidade da encarnação. E também não entenderíamos esses absurdos da Terra. Porque uns vêm com tanta riqueza e outros vêm na miséria? Porque uns são bons, são maus, as lutas, as deformações que vêm. Que Deus é esse? Seria Deus justo? Então isso está tudo relacionado com o nosso passado, que nós viemos ajustar. As injustiças, as riquezas, as maldades, por exemplo, as riquezas mal distribuídas. Temos no passado relatos de espíritos que vieram numa situação tão difícil e que reconheceram que no passado abusaram da riqueza ou deram prejuízo a outros. Tantos casos assim que nós vemos, principalmente nas nossas reuniões mediúnicas, vemos esses depoimentos de espíritos que perderam oportunidades preciosas. E a vida futura, ela vem representar a verdadeira justiça de Jesus, que se dá através da reencarnação. Portanto, meus irmãos, nós devemos aproveitar cada minuto, cada oportunidade, cada segundo dessa condição de reencarnados que estamos. Para trabalhar em prol do bem do nosso irmão físico, assim como os nossos irmãos espirituais, porque eles trabalham conosco também. E deixar bem claro nas nossas consciências, ajuda-te, o céu te ajudará. É o que nós precisamos entender, que essa vida futura que nos é colocada, nos é ofertada através da reencarnação, é para esse trabalho. Na época de Jesus, antes de Jesus, vamos lembrar de Moisés, conforme bota no Evangelho, que tinha que falar um povo ignorante, um povo movido ali, tudo pela força, era conquista, não havia o respeito, não havia posse. Então precisava desse bando de pastores ignorantes ter algo que no bom sentido da palavra, os freasse, para que ele pudesse respeitar os bens terceiros, aqueles familiares, porque eles só visavam os bens, as conquistas terrenas. Lembrando que eles acreditavam que se agradasse a Deus, Deus ia recompensá-los com vitórias, nas conquistas, com bens, e se desagradasse, Deus dava aquele castigo, como se Deus barganhasse conosco, fosse em forma de uma criatura que estivesse sentado lá no seu trono e com um cajado mandasse um raio e destruísse aquele que desagradava. Não é isso. A própria concepção do codificador, quando perguntou que é Deus, recebeu a resposta: a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E nós fazemos parte dessa criação. E recebemos o nosso livre-arbítrio para trabalharmos em prol dessa melhoria. E essa visão materialista que eles tinham na época, se duvidar, nós temos até hoje, de vermos só os bens materiais, as conquistas dos bens terrenos. Hoje nós temos ainda, na nossa sociedade, irmãos que precisam caminhar, onde botam o ter acima do ser. E quando nós colocamos isso, corremos um risco muito grande de, quando não estivermos mais de posse disso, estarmos agarrados àqueles bens. As obras de André Luiz, elas relatam muitos problemas desses. Eu me recordo lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26, Psicometria, aquela jovem que ficou presa a um espelho, aquele espírito, numa questão de uma promessa de casamento. Uma questão material, mas que ela ficou presa. E para que nós vamos, sabendo disso, estudando a doutrina espírita, recebendo esse ensinamento da espiritualidade, vamos entender que precisamos realmente produzir algo que nós possamos levar uma bagagem. E, meus irmãos, tudo que fazemos no serviço com Jesus é pouco, ainda diante de tudo que Ele fez por nós. E fez e tem feito constantemente na nossa vida. Nessa relação além-túmulo, a gente cabe lembrar, nós vimos ali Pilatos e Jesus. Ele na condição de decidir e Jesus ali, o trabalhador que veio trazer a concepção do amor e o respeito entre os homens. A questão do Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 6, Relações além-túmulo, essa pergunta ela sempre me chamou a atenção desde a época que eu era da evangelização infantil, passando a mocidade. Tem tempo isso, década de 80. Que diz assim, a questão 7.6. Aquele que foi grande na terra e como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Eu era grande na terra, eu tinha poderes e tudo. E quando eu desencarno, chego no mundo espiritual, tem humilhação? Mas os espíritos respondem para o codificador. Às vezes bem grande, acima de tudo, se era orgulhoso e invejoso. Então, se ele era orgulhoso, ele se orgulhava da condição que ele tinha na terra e do que ele possuía. E tinha inveja, deixando com que os outros não pudessem passar, não aceitando. Nós vamos ver casos aqui, que isso aí veio atrapalhar até a trajetória de alguns irmãos que vieram para o trabalho.
E vemos ainda nesse evangelho uma passagem muito interessante que chama atenção. Na instrução dos espíritos, uma realeza terrestre, rainha de França, que vivia com toda a pompa, seus súditos, todos aqueles que atendiam as suas ordens, seus caprichos. E eu separei 2 parágrafos desse texto, embora ele seja todo importante, mas que chamam a atenção. Uma das partes ela diz assim: o orgulho me perdeu na terra. E eu digo que não só perdeu, aprendeu na terra também. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Imaginemos para um espírito se deparar com isso, depois de passar uma trajetória na roupagem carnal e ver que não pôde levar nada que lhe fosse útil, apenas o orgulho. E no outro capítulo, na outra parte, ela diz: que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. A visão estreita daquilo que passou, e o espírito assimilou aquilo tudo, se agarrou àquelas condições que foram proporcionadas de privilégios da matéria. Agora imaginemos umas condições que o espírito chega do outro lado e se depara com isso. Ainda dependendo da misericórdia do Pai para receber uma nova chance para reparar. Mas Deus é tão grande, tão misericordioso, que dá a chance aos irmãos de poderem reparar as suas falhas. Assim, entendemos nós que o Espiritismo ele vem completar o ensinamento do Cristo. Ele vem não só aguçar nossa audição, mas abrir nossos olhos para que nós nos conheçamos. E o maior exemplo disso é o quê? Do Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, embora muito ligado à igreja, o trabalho com a Irmandade Vicente de Paulo, ele não entendia algumas coisas, dentre as quais ele tinha 3 problemas, mas eu vou citar o que incomodava mais, dos que incomodavam. Era o Sermão da Montanha. Ele não entendia quando o padre falava como pode ser feliz sofrendo, bem-aventurado sofrendo, se não sabe por que sofre. É a concepção de que eu vi uma vez e estou sofrendo e meu irmão vem sendo feliz, não entende a justiça de Deus. E ele sempre se questionou em relação a isso. E quem desfez essa dúvida dele? A doutrina espírita. Quando ele tomou o primeiro contato com o livro Depois da Morte, do Leon Denis, e participou das reuniões, tornando-se espírita. Ele passou a compreender. Compreendeu as causas futuras, as causas atuais relacionadas ao nosso passado, que nós viemos para nos ajustar. Então, se eu sofro, tem um porquê, porque Deus é justo. Deus não vai dar uma bagagem maior do que nós temos a capacidade de suportar. Vê a importância do Espiritismo em abrir os olhos. E nessa época, Jesus se limitou a apresentar a vida futura apenas como um princípio, uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. E nós estamos aqui para progredir. É impossível que nós cheguemos ao nosso estágio atual e não saiamos um pouquinho melhorados. Desde que nós começamos a frequentar a doutrina espírita, conhecemos o ensinamento de Jesus, nós já nos melhoramos. Cada um faça a sua análise. Haviam fatos que nós não aceitávamos, não entendíamos, mas que hoje já aceitamos de uma forma mais ponderada. A escola do trânsito está aí, por exemplo, para lidar com essa difícil escola, né? A escola do trânsito bota qualquer um de nós à prova. As nossas questões familiares, aqueles irmãos que nos cercam, e tudo isso nós viemos entender o quê? Através dessa vida futura da qual nós não vamos escapar, estamos aqui para evoluir. Mais cedo ou mais tarde todos terão essa compreensão da importância da nossa estadia nesse planeta de provas e expiações. E isso que vai fazer com que nós consigamos levar isso a fio dentro dos propósitos que nós pedimos ao Pai para estarmos aqui encarnados, que vai levar a que nós construamos o nosso reino. E Jesus falou que o que Ele faz nós poderíamos fazer, e até melhor. E esse reino que Ele construiu, se nós podemos fazer, então vamos ver essa verdadeira realeza de Jesus. Que título de rei é esse? Era aquele que Pilatos queria escutar dele? Que esperavam que quando ele entrasse a cidade em cima de uma carruagem? Não, nada disso. Ele veio ali em cima de um animal bem modesto. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Nem sempre. Por quê? Conhecemos os reis que passaram, aqueles que decidiram muitas coisas da humanidade. Mas o de Jesus não. O de Jesus está relacionado ao mérito. E esse ninguém tira. Não é passageiro. Não vai ter outro rei no lugar dele para ocupar. Porque ele vai ficar. Nós vamos seguindo, caminhando na seara do Mestre e vamos ter esse rei sempre como nosso modelo e guia.
questão 625, né, do Livro dos Espíritos, a resposta que nos dá. E esse é um título de todo aquele que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Deixa um benefício, todo aquele, nós vamos pensar aqui alguns irmãos que fizeram bem para a humanidade, tanto dentro da religiosidade como na área da ciência, da cultura, enfim, deixaram um progresso para a humanidade. Eu trouxe aqui alguns: o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o médico dos pobres, o pai da aviação, a redentora, Princesa Isabel, o apóstolo da caridade, o consolidador do espiritismo, o apóstolo da caridade, Eurípides, o consolidador, Leon Denis, o gigante deitado, Jerônimo, a mãe dos pobres, como era conhecida, a Madre Teresa, e o magnânimo, que esse estivera mais próximo. Nós tivemos a oportunidade. Magnânimo, só para confirmar, é Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II, sim, um espírito muito relacionado com o desenvolvimento da pátria do Evangelho e recebeu a tarefa diretamente de Jesus. E nós vemos que todos esses nossos irmãos aqui, Bezerra de Menezes, todos eles vieram uma encarnação para o trabalho junto a Jesus e mais direcionado ainda na pátria do Evangelho, depois de passagens por outros continentes, outras partes, vieram aqui para dar sua contribuição, deixando o exemplo e deixando a melhoria para a humanidade. Nos exemplos, nas lutas, tudo isso que eles puderam passar e na sabedoria. Aí nós vemos esses espíritos, nós analisamos uma colocação espírita. O espírito muitas vezes participa da escolha de sua próxima encarnação, afirma a doutrina espírita, especialmente quanto ao gênero de provas, à família e ambiente. Gênero de prova, vamos lembrar aí que é na riqueza ou na pobreza, vem rico, vem com poder. Quanto à família, aí eu vou citar a família, tem casos familiares que nós temos, as nossas diferenças familiares, tem casos das disputas familiares, tem casos onde são juntadas as famílias por causa de questões de Estado, como aconteciam com esses monarcas, e o ambiente que estamos. Eu posso vir num ambiente que venha me testar uma má tendência que eu tenho, eu posso vir num ambiente ruim e eu venho no passado para poder modificar. Eu posso nascer num ambiente nada saudável e posso me tornar uma pessoa boa, não me influencio por ali. Tudo isso é prova que o espírito vem para lutar contra, visando o progresso espiritual e a reparação dos erros do passado, que vai consistir aí nas suas expiações. Então, ele pede e vem ali para cuidar dessas reparações, desses acertos de conta. Cada um de nós aqui está no seu acerto de contas. Cada um de nós. Porque eu torno a repetir, nós já fomos adversários de Jesus no passado, sim, estivemos envolvidos naquelas perseguições, mas melhoramos muito. E hoje estamos aqui, em nome de Jesus, no trabalho. Recebendo esse alimento, toda quarta-feira é trazido, tem os estudos, todas as oportunidades que nos são ofertadas para melhorarmos. Aí é o nosso livre-arbítrio. Na pergunta 258, vem ratificar. Quando na erraticidade, ou período entre uma encarnação e outra, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Perguntou o codificador. E qual foi a resposta? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É respeitado sempre, livre-arbítrio. Nós vamos ver que é dada a condição, casos a espíritos que é apresentada a tarefa dele, mas não determina. Estás apto a realizar? E ele vai realizar aí, respeitando o livre-arbítrio, mas o espírito está consciente do que ele vai ter que passar. E cabe a ele, no uso do livre-arbítrio, o sucesso ou não. O desvio da finalidade ou seguir o caminho reto, como diz Leon Denis. E aí nós vamos para Humberto de Campos / Irmão X, nas suas obras, 2 obras que eu selecionei aqui, para falar a respeito de irmãos que receberam a tarefa. Um recebeu diretamente de Jesus, de forma assim individual, e veio para cumprir. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, capítulo 20, Dom Pedro II, ainda como Humberto de Campos. Dom Pedro II, que nós conheceríamos posteriormente como, numa encarnação anterior dele, como Longinos, aquele centurião que enfiou a lança em Jesus e que verteu um líquido de Jesus, caiu, curou os olhos dele e posteriormente abandonou o exército. Aquela intenção dele da lança, que ele já queria ver aquele homem logo, que o corpo fosse entregue e terminasse aquele todo sofrimento.
Depois das observações de Ismael dirigidas a Jesus na pátria do Evangelho, vem a decisão do mestre em convocar um espírito. Esse espírito é Longinos. E agora eu vou ser fiel ao texto de Humberto de Campos. Chamando Longinos à sua presença, falou com bondade: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Sente o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir grande missão na pátria do Evangelho? Fora colocado para ele: sente teu coração? Ele poderia dizer sim ou não. Como nós podemos nas nossas circunstâncias da vida. Sim, eu quero lutar, eu quero ser feliz, eu quero vencer. Como eu posso dizer não? Responde Longinos: Senhor, e num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições. Ele tinha no anseio dele aprender as lições e botar em prática, e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra, um planeta de provas e expiações. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, aquele momento em que ele estava lá e Jesus sofrendo, mas ele não compreende aquilo porque ele estava dotado de um cargo, de uma liderança, de uma tropa, vamos dizer assim, ele não podia voltar atrás, teve que cumprir aquilo lá. Em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo minha alma. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei a vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia, o Brasil. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. E acolheu. Como um sagrado ministério, dando grande impulso em diversas áreas do nosso Brasil. Inclusive não combatendo já as manifestações que ocorriam desde a homeopatia e as manifestações espíritas que já ocorriam na época do Império, ele não combateu. Ao contrário, depois que veio o Código Penal de 1890, acabou modificando tudo. E Jesus, pois bem, redarguiu Jesus com grande piedade: essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. Tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. A vida de Dom Pedro II foi de renúncia e devotamento. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e sublimidade desse mandato. Um mandato que não é da terra, é um mandato que vem do alto. Assim como esta construção, os seus trabalhadores, os seus dirigentes. Na terra temos o simbolismo do mandato, mas isso já faz parte de um trabalho que é preparado lá no mundo espiritual. Aqui vamos dizer que é um rascunho e nós estamos cumprindo essa tarefa para igualarmos a sublimidade do que temos aqui ao mundo espiritual. Sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados de suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior do que os das algemas dos forçados. E Dom Pedro chegou a falar isso uma vez, está numa obra, que um escravo chegou para ele e disse como era difícil ser escravo. E Dom Pedro, nas suas palavras, disse, mas o peso das algemas dele iriam sair, mas o peso da coroa dele iria continuar, porque ele que se sentia escravizado. Até que quando, em 1889, que ele se libertou, ele a bordo ainda do contra-torpedeiro que levava, ele chegou a confidenciar com alguém, que agora ele se sentia livre. E diz aqui ainda, a autoridade como a riqueza é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. A autoridade e a riqueza é um patrimônio terrível. E quando o espírito ele está diante disso, ele pode crescer o ego, o egoísmo e todos essas vicissitudes que atrapalham na caminhada. Porque eu vim para me melhorar naquelas condições e acabei não observando isso. E no dia 2 de dezembro nasce, no Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, que nós conheceríamos posteriormente com Dom Pedro II e, devido ao seu trabalho, seria reconhecido como magnânimo e amado por toda a população. Mas essa ligação de Dom Pedro, da sua autoridade, não ficou só por aí.
Um homem voltado para a cultura, ele mantinha contatos com alguns intelectuais da época. E dentre esses intelectuais estava Camille Flammarion, o astrônomo, porque o interesse dele pelo espaço, em observar as estrelas, eu até digo, lá em Petrópolis, tem lá uma luneta, uma espécie de um telescópio, que ele ficava observando as estrelas, o céu. E eu costumo dizer que ele olhava para o espaço para tentar recobrar dentro dele as palavras de Jesus, que ele bem recebeu, e até seu último momento ele demonstrava esse amor e a responsabilidade com a pátria que lhe fora entregue. E acharam correspondências dele com Camille Flammarion, relacionados à astronomia. Mas eles criaram uma amizade, que isso foi se aprofundando, e ele acabou se inteirando mais nessa amizade. Camille ofereceu para ele um romance chamado Urânia, de 1884. Isso foi encontrado uma carta em 1891, carta já que ele já estava no exílio. E diz assim: a carta afirma que as alegrias do mundo espiritual vão compensar a humilhação da perda do trono, do exílio e da saudade do Brasil. Mas ele estava com uma dor também, que foi o desencarne de Teresa Cristina em 1889. Ele ainda sentia essa dor. Porque a perda do trono, ele queria se ver livre, ele não era apegado. O exílio e a saudade do Brasil, esses sim apegavam, porque ele ainda tinha consciência no espírito que Jesus lhe ofertara a terra e ele amava, mas que ele precisava cuidar. Ele tinha um trono, mas o maior do que isso era a responsabilidade que ele tinha no campo espiritual. E ainda diz Camille, no romance Urânia estão as respostas às muitas dúvidas que inquietavam o espírito do imperador. Para aqueles que se debruçaram no romance Urânia, para uma leitura, eu, lendo, já tenho aquela noção, imagine um homem, um espírito com aquela visão. Com certeza esse romance deu um alento à vida do imperador. Aí nós vemos que foi um espírito que recebeu a tarefa de Jesus e soube cumprir até o final, ainda nas suas limitações de desenvolvimento, mas cumpriu muito bem o que ele tinha em relação à pátria do Evangelho, onde se desenvolveria todo o trabalho da espiritualidade. E continuando no nosso irmão, agora sob o pseudônimo de Irmão X, sabe a história de Humberto de Campos? Teve um processo da família, a partir de 1945, do livro Lázaro Redivivo, ele teve que passar a assinar como Irmão X, porque a família queria direitos autorais nas obras anteriores. A esposa dele, os filhos, né, Catarina Vergolini e os filhos queriam. Aí modificou, foi um imbróglio que deu, foi até um advogado juiz de fora, Miguel Timponi, e estava processando Chico Xavier e a Federação Espírita. Não tinha como. Pensaram até em trazer o Humberto de Campos em espírito para depor, quando nós sabemos que o telefone toca de lá para cá. Isso era desconhecimento. Mas voltamos aqui, Cartas e Crônicas, capítulo 28, Irmão X. O título é Kardec e Napoleão. Narra nesse livro uma assembleia no mundo espiritual onde Napoleão fora levado durante o sono físico para relembrar a finalidade da sua reencarnação. Lembrar o que ele se propusera reencarnar para realizar. Essa assembleia ela aconteceu no último dia do ano de 1799. E reuniram vários espíritos para participarem daquilo como se fossem testemunhas celebrando o que se preparava para o século das luzes. E diz aqui, as palavras de Irmão X. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Cristóvão Colombo, entre outros. Vimos que temos de várias áreas, como nos explica lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que essa evolução, esse trabalho viria em diversas áreas. E em planos menos brilhantes encontravam-se no recinto maravilhosos trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, tais quais Luís XV, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, Camille Desmoulins e outros vultos como Voltaire e Rousseau. Esses eram os desencarnados que estavam naquela assembleia onde iria Napoleão Bonaparte ser levado. Sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido o cortejo de sombras tendo à frente Napoleão, foi retirado lá durante o sono e levado em espírito a essa assembleia. Vê o quanto Deus é bom e misericordioso. Mesmo estando encarnado, ele vem nos relembrar o que nós temos que realizar, o que nós dissemos que iríamos realizar, para de toda forma levar-nos ao caminho reto.
Entre aqueles que o seguiam, singular excursão encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Dalton, Pestalozzi e Pio VII. Tem um fato interessante sobre Pio VII aqui. Além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Foram aqueles que tiveram a participação. Vemos aqui no Espiritismo, lembramos muito de Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Sequeira Dias, Silva Neto, que foram os fundadores ali, que estiveram, esses dois últimos, da diretoria do Primeiro Centro, Grupo de Estudo Confúcio, que participaram desse trabalho do Espiritismo. Mas tivemos outros também aqui no Brasil que não são tão destacados. E aqui, como ele bota em segundo plano, mas que não deixam de ser tão importantes. Foi preparado um assento especial para que Napoleão Bonaparte, que se encontrava com o semblante pálido, que ele se encontrava como se estivesse envergonhado diante daquela assembleia de ilustres irmãos. E pálido, conservando as suas vestes pomposas. E ele fora levado até lá e fora colocado num trono. Napoleão Bonaparte, ele tinha um orgulho, uma prepotência tremenda. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte elevadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Um séquito de estrelas, vamos dizer assim, que vinha para participar daquela assembleia. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos nimbados de luz. Olha, tocavam os pontos e viravam seres com uma luz mais resplandecente do que as vestes de Jesus na transfiguração, como foi narrado. Dentre todos, no entanto, um deles avultava superioridade e beleza. Tinha dentre esses seres um que tinha um brilho maior, sobressaía naquele séquito. Naquele momento ocorre que Napoleão reconhece a grandeza daquele ser nimbado de luz, aquele que se destacava mais, se ajoelha à sua frente. Olha, Napoleão Bonaparte se ajoelhar para alguém. Sabe quem era esse espírito? Jean Hus, última encarnação do codificador, 1369, 1415, aquele teólogo que protestou e foi levado à fogueira 1415 e é uma reencarnação anterior de Allan Kardec, ou de Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois seria Allan Kardec. Voltando ao texto de Humberto de Campos, o celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu de pronto, procurava abraçá-lo. Então, quando ele tentou se abaixar, ele trouxe para cima, abraçando. Quando do céu, de uma região ignota, apareceu diante de todos e uma voz enérgica, doce e forte como a ventania, veludosa como ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Naquele momento, a sensibilidade dele em espírito era maior, porque ele estava envergonhado, porque ele não estava cumprindo o que ele tinha de propósito na sua encarnação. E diz a voz o seguinte: se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Ele vinha com o propósito de preparar a Europa para a latinidade, para que viesse o Consolador, que viesse ali trabalhar na Europa, naquele século das luzes. Mas ele modificou, porque ele foi levado pelas batalhas, pelo orgulho, pelo dominar. E ele acabou modificando seus propósitos e precisava relembrar aquilo a ele. Se as tuas responsabilidades foram menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros e intenso deserto. A advertência veio, que nós vamos saber mais adiante o deserto que ele passou, mas que for orientado ali em espírito para que quando ele retomasse a posse plena da matéria, que ele pudesse botar em prática, que modificasse. Meus irmãos, durante o sono, uma prece bem feita, antes de nós deitarmos, nós recebemos tanta coisa boa, tanta utilidade da espiritualidade. Reconhecemos a bondade de Deus quando visitamos nossos irmãos desencarnados e acordamos com aquela sensação, às vezes com lágrimas caindo, foi tão bom, eu abracei meu pai, minha mãe, eu estive num lugar tão bonito. E ele teve essa oportunidade nessa assembleia. Após as exortações passadas, o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Terminada a assembleia, ele ainda foi levado por aquele que viria encarnar, como Allan Kardec, ao leito. Por quê? No dia, para ver o quanto ele não absorveu nada disso, que ele veio com a tarefa, mas a sua condição, a sua
posse, o seu poder, não deixaram que ele levasse a missão de amor e caridade do Cristo adiante. No dia 18 de maio de 1804, ele se proclamou imperador da Europa. E ele determinou que o Papa, lembra o Pio VII que eu ia falar? Que saísse, fosse lá para coroá-lo na Catedral de Notre Dame. Determinou que o Papa fosse. E no dia 2 de dezembro, na Catedral de Notre Dame, do ano de 1804, durante a coroação, quando o Papa iria colocar a coroa, ele tirou da mão do Papa Pio VII, expondo o Papa a uma situação vexatória, e colocou na cabeça dele e coroou a sua esposa, Josefine, porque ele não admitia ninguém acima dele no planeta. Olha enquanto estava arraigado no orgulho, no poder, sangue sedento de poder. Quando lembra da passagem, essa voz ainda fala que colocou sobre a veste de Brutus e for arrebatada, de Júlio César e for arrebatado pelo punhal de Brutus, mas mesmo assim ainda não aprendeu. Mas a espiritualidade não para, Deus não para. 2 meses antes dessa coroação, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, no dia 3 de outubro de 1804, a quem conheceríamos como Allan Kardec, 50 anos depois, no trabalho junto à espiritualidade e nos direcionamentos de Jesus. E que se fala daquele deserto, daquele espírito que desviou seus propósitos. Até vi a definitiva Waterloo em 1814, aquela batalha que ele perdeu, foi levado para Santa Helena, onde no deserto, que é um deserto que ele não tinha o poder, não tinha posse, não tinha as comunicações, e nesse deserto que ele ficou até 1821, quando veio a desencarnar. Porque o deserto, para muita gente, aqueles que estão ligados muito ao poder, à riqueza, ao luxo, quando são colocados no isolamento, sofrem. E esse deserto é terrível. É tomar a morte sem estar despojado do corpo. E a espiritualidade continuou trabalhando. Porque aquele espírito que o levara até o leito, naquele ano de 1821, estava chegando a Paris para se preparar para o trabalho. Denisard começava a se preparar intelectualmente para desenvolver o trabalho que lhe seria concedido. Tudo se encaixa no trabalho da espiritualidade. E como nós vemos o ponto de vista, como encarar esses fatos, temos 2 formas: encarar a vida espiritual e a vida terrena. Como encaramos a vida espiritual? A morte é a libertação. Libertação do cárcere, conforme a compreensão temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 400 até 412, que o espírito se sente preso, como se estivesse atrás das grades, e a doutrina espírita vem nos abrir esses olhos para isso. A vida corporal é passageira, assim como os sofrimentos. Sim, nós vamos passar, temos aqui um período para cumprir, mas que façamos desse período que as dores não sejam tão pungentes em nossas vidas. Quantos problemas nós já estivemos de frente? Uns foram resolvidos, outros nos acostumamos com ele e ele está conosco, mas não faz tanto barulho. Hoje nós já conseguimos entender aquilo ali que chegou como um problema grande. Diz ainda as vicissitudes, precisamos que paciência nas vicissitudes para chegarmos a um final feliz. E esse final feliz das vicissitudes eu lembro do exemplo de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que foi lá da muleta à cama em S, né, vamos dizer assim, ortopédica, ele, diante de um corpo com dificuldades, ele não deixou de cumprir a sua tarefa. Foram 50 anos e 25 dias. E ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1989. E Divaldo Franco, que tivera muito contato com ele, sabia das brincadeiras dele, tudo, estava lá na Mansão do Caminho, momento de trabalho, e percebe um espírito se achegando, e ele não consegue reconhecer de imediato, até que aquele espírito se manifesta para ele, falando no seu jeito sempre bem-humorado, que ele brincava até com as suas deformidades. Divaldo, agora está me conhecendo? Ele não conhecia. Eu sou eu, Jerônimo. Eu vim aqui para te dizer que agora o gigante já está de pé. Com alegria que ele dizia isso, porque ele estava livre do cárcere que o prendia à terra. E que não desanimou um minuto. E é esse cárcere que quem está muito ligado à materialidade, preso às coisas terrenas, fica difícil de se livrar desse cárcere. E aí, mais uma vez, nós vamos ter a misericórdia, a bondade dos nossos trabalhadores nas reuniões mediúnicas para ajudar esses irmãos a se reconhecerem na sua realidade. E do ponto de vista da vida terrena, a vida espiritual, podemos colocar o caso de Dom Pedro, o reconhecimento.
Porque até o final da vida dele ainda quis levar um pouco da terra do Brasil, a qual dizem que ele fora sepultado com ela. Não quis nenhum tipo de remuneração e demonstrava o amor à pátria do cruzeiro. Reconhecimento espiritual. E na vida terrena, como encaramos? A morte é pavorosa. Incerteza dos tormentos do porvir. Muitos que ficam presos têm medo da morte, têm minha casa, meus bens, e aí vai ficar para quem? Cometem atos deslocados, tentando dilapidar os bens para não deixar para ninguém, sabendo que não vamos levar nada. Lembramos o exemplo daquela moça do espelho. São os tormentos tumulares, são aqueles tormentos que ele quer levar por túmulo e não se solta dos seus bens materiais, das suas preocupações. Quando, na realidade, se nós formos entender a questão 132, lá do Livro dos Espíritos, nós vemos por quê? Para prova ou missão. Né? Agora, o que consiste essa expiação? Prova e expiação. O que consiste a expiação? São essas bagatelas, que são as vicissitudes da vida no corpo. Para que eu vou querer sofrer quando já estou no mundo espiritual? Então, espíritas, vamos nos melhorar, vamos nos trabalhar para que possamos sair daqui nas melhores condições possíveis, diminuindo as nossas diferenças com nossos familiares, entendendo que aquele nosso irmão que está ali do nosso lado vem para nos ajudar e para ser ajudado, para que não passemos esses tormentos que vemos muitos nas reuniões mediúnicas. Pelo ponto de vista terrestre, vê somente na terra os bens preciosos, quaisquer perdas causam mágoas. Quantas não são as perdas que levam irmãos a atitudes drásticas em relação à própria vida? E as mágoas que ficam por uma divisão de um bem, aí fica com uma mágoa tão grande que acaba não querendo falar mais com aquele semelhante, aí desencarnam quando estão lá do outro lado, vê que ainda precisam restaurar essa harmonia do convívio. E tudo isso ligado àquilo que os espíritos responderam lá na questão 913, o radical dos vícios, que é o egoísmo. Tudo parte dali, do egoísmo. E o que nós lutamos, nas forças que o espírita luta para dominar suas más tendências, em busca do seu melhoramento moral e intelectual, ele tem que lutar contra essas más tendências, o egoísmo. E essa ideia clara de vida futura dá uma fé inabalável no porvir, refletindo sobre a moralização humana e muda a forma de encarar a vida terrena. Nós podemos modificar nossa forma de encarar a vida terrena. Quando nós conhecemos a doutrina espírita e o ensinamento dos espíritos, nós vemos que os nossos excessos podem ser cobrados aqui mesmo. Mas que nós podemos modificar isso. E o maior exemplo dessa mudança na moralização, no entendimento, é Saulo. Saulo que perseguia Jesus e fora acometido daquela cegueira material, perseguindo um homem, Ananias, que seria o instrumento de Jesus para curá-lo. E Ananias, através dos benefícios da cura celestial, restituiu-lhe não a visão carnal, mas a visão celestial, a visão mais ampla do que os olhos podem nos oferecer. E ele se tornou um dos grandes, um dos maiores trabalhadores na seara de Jesus, tornando-se Paulo de Tarso. O Espiritismo, assim, meus caros irmãos, vem ampliar, primeiro, dessa visão, a visão e o pensamento do homem, deixar de ter a concepção do ter antes do ser. Muito menos aquela concepção básica que diz use as pessoas e ame as coisas. Não. Amemos as pessoas e usemos as coisas. Porque o amor nas pessoas é um amor espiritual que vai levar a aumentar a família espiritual. E as coisas, elas ficam por aqui, não podem ser objeto das nossas preocupações, quando para nós elas não vão ter mais utilidade nenhuma. E relembrando que Jesus fala, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Quando ele fala isso, Mateus 12, 46, 50, que é o amor espiritual, aquele amor que vai entre espíritos que saem daqui, que muitas vezes vieram num núcleo familiar e não conseguiram, mas que as diversas oportunidades vão fazendo com que eles se reconciliem. Esse é o verdadeiro parentesco. O parentesco que vai ser devidamente chancelado pelo amor ensinado por Jesus. Essa visão do pensamento só se consegue através do amor e da solidariedade.
E essa solidariedade pode ser no ato mais simples. Eu me recordo de uma passagem na leitura, porque eu não estava lá presente, não tinha como, né, na leitura, né? No ano de 1867, o codificador Allan Kardec ele foi fazer uma conferência em Tours. E lá em Tours tinha um jovem que queria muito vê-lo, um jovem que estava 3 anos no espiritismo, tinha 21 anos, chamado Leon Denis. E foi tudo preparado. Só que o salão foi interditado. Esse salão, a Napoleão III, através da sua polícia, não permitiu que se realizassem reuniões com mais de 20 pessoas. E o salão foi interditado. Kardec teria que fazer isso. E resolveram fazer isso na quinta do senhor Reboldan, que era quem hospedou, e fizeram no jardim uma passagem bela quando relata a vida de Leon Denis. Mas o que aconteceu? Ele tinha muita vontade de estar perto do codificador, mas a solidariedade e o amor dele fizeram com que ele ficasse ali naquele salão interditado para que aqueles irmãos que chegassem fossem encaminhados para lá para receberem o pão da alma. E ele ficou ali, mesmo correndo o risco de perder aquela oportunidade, mas ele demonstrou solidariedade, amor. E eles seguiram para lá para assistirem o codificador, que com toda a sua autoridade estivera na humildade ali e realizou, relata nas obras que foi a única conferência que ele fez fora do lugar programado. E narra no livro, mais ou menos assim, era o canteiro, a lua em cima da mesa, uma lamparina e o rosto dele iluminado faziam como se fosse uma sombra. Ele falava das manifestações espíritas ou comunicações espíritas, algo assim. As pessoas ficaram maravilhadas. No dia seguinte, o canteiro do Sr. Bondan, as flores estavam pisoteadas, a grama, tudo, mas ficou ali aquele ar de beleza pelo que o codificador deixou através daquele exemplo de realizar e levar aquele alimento às pessoas. E nesse dia seguinte, Leon Denis resolve voltar lá, nessa quinta do Sr. Reboldan. E demonstrando a sua grandeza espiritual, um reino que já se constituía naquele que seria o continuador do espiritismo, ele abre o portão, percebe uma cena que ele classificou como bucólica. Allan Kardec em cima de uma escada, tirando frutas e entregando à sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet. E ele vendo aquela cena, ele pensou, eu não tenho o direito de interromper isso. Eu não posso, por mais que eu tenha admiração por aquele homem, eu não posso. E ele fechou o portão devagarzinho e saiu. E foi embora, mal sabendo quando ele iria novamente travar contato com o codificador. Mas ele tivera 2 oportunidades, em Bonneville e por ocasião da montagem de Vila a Seguir. Lembrando que em 1867, eram 2 anos antes dele desencarnar. Ou até menos, né? Dependendo do mês, eu não tenho um mês na cronologia. Mas Leon Denis teve essa paciência, demonstrando ali um espírito que já tinha um preparo e o respeito à solidariedade ao próximo, porque ele sabia de todas as preocupações que estavam envoltas o espírito de Allan Kardec e de Gabi, como ele chamava carinhosamente, que teve uma importante participação no trabalho do codificador. Então nós vemos, meus irmãos, que essa visão de conjunto os homens do tempo de Jesus não tinham. Essa visão de solidariedade, a partir do momento em que trocaram Jesus por um bandido, que achavam que os poderes estavam relacionados só ao que se poderia demonstrar de força, de luxo, de riqueza, deixando de valorizar o espírito, a pessoa humana, valores que realmente seriam levados para a posteridade. Isso se retrata, assim, no amor e solidariedade. E para finalizar, não menos oportuno, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem do livro Relicário de Luz, da obra da psicografia de Chico Xavier, o soneto Brasil, Pátria do Evangelho, que vem ratificar, é do espírito Pedro de Alcântara, e que ele vem, através de Chico Xavier, externar mais uma vez o amor e a preocupação que ele tem com a terra iluminada pelo Cruzeiro do Sul, que Jesus um dia encaminhou para ele cuidar, que diz assim: esta é a pátria da eterna primavera, áureo florão da América celeiro,
de abastança sublime ao mundo inteiro, nação de que as nações vivem à espera. Enquanto o antigo monstro dilacera o velho mundo em novo cativeiro, brilha o palio celeste do cruzeiro na vanguarda de luz da nova era. Brasileiros, vivamos a aliança do trabalho, do bem e da esperança. No país da bondade, almo e fecundo, exultai que o Brasil desde o passado é a pátria do evangelho restaurado, coração de paz do novo mundo. Que assim seja, meus irmãos. Que nesse coração de paz do novo mundo nós possamos nos reconhecer como trabalhadores da seara do Cristo. Desde aqueles nossos irmãos que vieram nas dificuldades do trabalho, lá do grupo Sociedade Estudo Espiritístico Confúcio, e as diversas modificações, fraternidade, até chegar ao grupo Ismael, que solidificou a presença da Federação Espírita Dr. Bezerra de Menezes e que deu todo o exemplo de que o reino que ele construiu, na junção dos espíritas, para que não houvesse a partilha entre místicos e científicos, que ele construiu um reino e esse reino é sólido até hoje, do qual nós não iremos perder. Um reino que também deu-lhe o título de o Kardec brasileiro. E é nesse compromisso da pátria do Evangelho que nós estamos aqui, trabalhando em nome de Jesus, debruçados sobre a doutrina espírita e pedindo a Jesus que sempre nos ampare e que continuemos firmes nos nossos propósitos. Que sejamos boas lembranças no reino em que estamos construídos. Daqui a 120 anos, não canso de dizer, seremos boas lembranças. Mas a casa de Dom Pedro II estará aqui trabalhando e dando continuidade a todo aquele aparato de luz que precisamos para estarmos firmes, não só na caminhada terrena, mas como estivermos no mundo espiritual, quem sabe ajudando e trabalhando aqui também, né?